hoje eu vou corrigir vou comentar aquela leitura que vocês fizeram do livro e aquela atividade das questões também do livro didático. Vocês viram que nós estamos começando aí o segundo bimestre de Geografia e nesse segundo bimestre, inicialmente, a gente vai começar a falar sobre os Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá. É o que nós chamamos aí de América Anglo-Saxônica. Primeiramente, eu quero já deixar para vocês a ideia que a proposta mais para frente aí vai ser discutir, ainda nesse capítulo, discutir os acordos comerciais que a América Anglo-Saxônica estabeleceu. O que são os acordos comerciais? São acordos que os países estabelecem de comércio e pode ter isenção de imposto e outras privilégios ou garantias para que ocorra de uma forma mais direta a transação comercial entre um país e outro. Nós temos da América do Norte em 3 países da América do Norte. A América do Norte compõe o México, Estados Unidos e Canadá. Esse acordo chamava de NAFTA, que era Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Em 2018 ele mudou de nome, com a sigla USMCA, que é Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Bom, esse acordo é um acordo que não é que foi copiado, mas que foi adotado, né, por outros países. Temos acordo na Europa, acordo de comércio na Europa, que a gente ainda vai discutir, que é a União Europeia, a formação de um grande bloco, que é a União Europeia. Temos também um acordo aqui na América do Sul, América Latina, né, que é chamado de Mercosul. Bem, mas então vamos começar a discutir um pouquinho sobre a proposta aí da leitura que vocês fizeram, que foi mais ter um conhecimento físico, né, da geografia, um conhecimento econômico também das reservas minerais que esses 2 países da América Anglo-Saxônica. O que então é a América Anglo-Saxônica? É formada pelos Estados Unidos e Canadá. Cuidado para você não confundir com a América do Norte. Bem, o continente americano é dividido em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Sul também chamamos de América Latina. Mas a América Anglo-Saxônica é somente Estados Unidos e Canadá. Por que Anglo-Saxônica? Porque foram esses 2 países colonizados por países da língua inglesa, principalmente a Inglaterra, né? Então, por isso nós falamos anglo-saxônica. Fazem parte do que chamamos de norte geoeconômico. São países de economia, uma sociedade bem desenvolvida, bem industrializados e falam a língua inglesa. Não quer dizer que a língua inglesa vai ser uma característica essencial para falar que é uma América anglo-saxônica, porque temos falantes da língua inglesa aqui na América do Sul, né? Por exemplo, a Guiana, no norte aqui do Brasil. Mas é só uma questão principalmente da colonização dos países foram feitos, né, pela Inglaterra. Bem, características comuns, os 2 países têm uma grande extensão territorial. Contíguo, por exemplo, né, uma área contígua, né, inteira, né, de uma extensão territorial sem quebrar ou sem ser considerado em partes, que é o Canadá. E não contígua, que é os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos têm territórios que é americano no Alasca, né, e também no Havaí. Então, temos os Estados Unidos com toda aquela base territorial que está de leste a oeste, que está ali do Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, mas também temos outras partes desmembradas, né, dos Estados Unidos, mas que também é considerado território americano, que é o Alasca, está ali ao oeste de Canadá, e também as ilhas do Havaí. Beleza, então aí temos um sentido, uma característica comum, até acabei de falar agora, também dos 2 países, dos Estados Unidos e Canadá, é a extensão leste-oeste. Eles vão desde o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? Recursos naturais, ambos os países têm muitos.
É interessante o Canadá, são muitos recursos naturais, mas o clima muito frio, um clima continental e um clima polar, ele frio continental e polar, provoca aí uma dificuldade para a exploração dos seus recursos naturais por conta do frio, e também é um país que tem um grande desenvolvimento econômico, mas uma baixíssima densidade demográfica. Ele se localiza, mas se concentra mais a população no limite da fronteira entre os Estados Unidos com o Canadá. Bem, vamos lá então, falar um pouquinho dos Estados Unidos, depois a gente volta mais para o Canadá. Estados Unidos, temos como clima o Alasca, que é um clima frio polar. Temos nas cadeias montanhosas, ao oeste dos Estados Unidos, perto dali do Oceano Pacífico, né, um clima de altitude. Esse clima de altitude é um clima que ele vai mudando, né, de acordo com a altitude, não está muito diferente da palavra, né? Então vamos ter um clima quente, dependendo da região, é claro, frio e até neve, né? Então eu posso ter lá na base da montanha um clima quente, uma vegetação adaptada a esse clima, e eu vou subir na montanha e chego até o topo ou cume da montanha com gelo, com neve, né? Ok, ao oeste, os Estados Unidos é um país tão grande que se estende leste a oeste, temos inclusive uma região muito árida, um deserto do Colorado, por exemplo, né? E no sul e sudeste é um clima subtropical, bem mais quente. As cordilheiras montanhosas, que eu já falei, elas se estendem dos Estados Unidos ao Canadá, e é uma cordilheira que vai do norte ao sul, portanto, né? E tem bastantes recursos minerais essa cordilheira. É bastante explorada, somente no Canadá, explorando ferro, carvão mineral, petróleo e gás, fez parte aí no início da Revolução Industrial como um dos recursos minerais mais importantes para um país se industrializar. E temos muitas jazidas minerais, principalmente com a fronteira com os Estados Unidos, onde ele é bastante povoado, por conta do clima que é um pouco mais ameno. Os Estados Unidos têm uma exploração também de recursos muito importante, mas não teve uma conscientização no início, né? Fruto de uma exploração capitalista desenfreada, e com isso ele passa por grandes problemas ambientais, né? Vamos especificamente agora falar da formação dos Estados Unidos. A colonização foi uma colonização feita pela Inglaterra, mas que teve dois tipos de colonização, de povoamento e de exploração. Povoamento. Por conta da perseguição política, houve muitos fluxos migratórios da Inglaterra para os Estados Unidos, com pessoas que talvez por perseguição religiosa, política, saíam da Inglaterra para constituir um novo lar, um novo país. E normalmente eles se direcionaram para o norte. Eram 13 colônias do lado do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico. Ficaram 13 colônias, entre essas do norte de povoamento, e ao sul foram colônias de exploração. Por que o sul foi de exploração? Porque era um clima subtropical, um clima mais quente, inclusive com a exploração da mão de obra escrava. Então o norte ele era mais frio, foi para povoamento, e com isso teve mais autonomia. A Inglaterra não se preocupava muito, deixou os colonos do norte até ter um livre comércio. Mas em julho de 1776, a Inglaterra começa a cobrar mais impostos que os colonos do norte não vão querer, por conta de perder a autonomia. E eles se rebelam, e aí se constitui aí, com a Inglaterra, né, se constitui a Guerra de Independência e a formação dos Estados Unidos. A expansão formou-se a 13 colônias. Não era toda aquela extensão que vai do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isso foi com o tempo que os Estados Unidos foi conquistando, expandindo o seu território. Primeiro começou com a anexação das terras indígenas e uma dizimação dos índios. Dizimação, matança, mataram os índios com uma justificativa ideológica de que eles estavam civilizando as novas terras. Isso utilizou para massacre indígena. Poucos grupos indígenas ainda existem nos Estados Unidos, né? Muitos reduzidos a poucos indivíduos. E também compra
comprando do México, por exemplo, da Rússia, por exemplo, do México, Flórida, o Alasca da Rússia, né? E também por conta da guerra contra o México também, onde anexou, por conta de ganhar a vitória, é claro, né? Ter ganho a guerra, o Texas e a Califórnia, né? Foram conquistas de guerra. Bem, mas como fazer para povoar toda essa grande extensão? Eles criaram uma lei chamada Homestead Act de 1812, meu inglês é péssimo, né? Que dava posse para todo imigrante que pudesse cultivar a terra por 5 anos. Isso favoreceu a imigração de uma forma muito grande. No Brasil teve uma diferença. No Brasil temos uma lei de terras de 1850 que não dava posse, só se a pessoa comprasse. Mas o imigrante normalmente ele vinha para cá para trabalho, não tinha dinheiro para isso. O Brasil fez uma ajuda para trazer os imigrantes para o Brasil, mas para constituir mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. Foi bem diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos constituiu um incentivo à imigração, mas para povoamento. E o Brasil não. E poucos ficaram no Brasil. Então a gente pode ver agora então, que temos uma diferença muito grande entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ainda na formação do território americano. O norte é industrializado, porque era frio, se dedicava mais ao comércio, eu quis dizer frio, se dedicava ao comércio, porque o sul era agrário. Então, portanto, era agrário, exportador, e o norte, com muitas coisas, não se proliferavam, né? Não rendiam muito em terras mais frias, eles passavam a se dedicar com o que era mais fácil de fazer comércio, e por isso eles se industrializavam. E o sul, portanto, agrário e escravista, mão de obra escrava. Isso aconteceu logo depois, ainda na formação dos Estados Unidos, uma divisão entre os Estados Unidos, entre o norte e o sul, por conta dessas diferenças entre os dois, que ficou chamado de Guerra Civil ou Guerra de Secessão, pode ser usado esses dois nomes, de 1861 a 1865. Os estados do norte com os estados do sul. Ou seja, o sul ele queria separar do norte, porque o norte não queria, né, aceitar a mão de obra escrava, queria que a mão de obra fosse salariada, né, abolisse a escravatura. E o sul, agrário, fortemente escravista, não queria aceitar. Então, os estados do sul fizeram os chamados Estados Confederados da América, ou seja, queria constituir um novo estado, um novo país. Essa guerra, quem ganhou foi o norte. E aí unificou realmente o país. Porque até antes disso, o país era uma confederação, diferente de federação que ele é atualmente hoje. O que significa isso? Confederação é quando um país, eu tenho estados independentes. Eles só se unem para ter uma força num ambiente mundial, né, internacional. Mas são independentes. Agora, quando é uma federação, não existe independência dos estados. Eles estão unidos sob uma autoridade só. E por isso as diferenças entre confederação e federação. Até antes da Guerra Civil, eu podia falar que os Estados Unidos eram uma confederação. Após a Guerra Civil, ocorreu a unificação de fato. Bem, vamos lá nas questões. Foram só 3, da página 157. Né? Então, a primeira questão é para você falar sobre os processos de imigração no Brasil e Estados Unidos. Eu até já comentei, os Estados Unidos favoreceu a imigração, né, dos imigrantes, favoreceu a imigração, dando terras àqueles que cultivassem por 5 anos. No Brasil, não. No Brasil, a intenção era trazer como mão de obra, né? Então, ele dificultou a imigração por conta disso. A mão de obra, porque estava se colocando no Brasil a proposta de abolir os escravos, a escravatura, né? Então, por isso que eles iam trazer mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. Vamos lá. A questão 2. Isso acontece aí principalmente no século XIX e início do século XX,
quando os Estados Unidos passa a ser mais urbano. Século XIX os anos 1800 e século XX os anos 1900. Então século XIX, 1801 a 1900, e século XX é 1901 a 2000. Então, no início do século acontece essa urbanização, né? E a questão 3, como resposta, a gente podia pensar justamente a primeira década do século XX, que vai de 1910 as primeiras décadas, as 3 primeiras, 1910 até 1930, né? E principalmente consolidando, aproximando aí com a Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18, 1914 a 1918. Por quê? Os Estados Unidos passam a industrializar bastante, e a Europa destruída, indústrias destruídas, tinham que comprar dos Estados Unidos. Então, por isso, o processo de urbanização cresceu muito nesse período. Os Estados Unidos passou a fornecer para a Europa bens industrializados. Ok, meninos? Tá joia? Até a próxima, então.